Começando aqui o nosso evento aula, né, que é um evento de antecipação, para que nós, né, possamos aí também ter bastante conteúdo legal aí para as nossas unidades 3 e 4, né? A unidade 3, ela trabalha com as funções essenciais aí da justiça. Eu quis dar esse nome aqui, né? É importante lembrar para vocês que eu coloquei o nome do professor Pietro aqui, né? Professor José Pietro Nardella Delova, meu grande amigo, que foi e é e sempre será meu professor. Estava fazendo uma palestra bacana, bonita, ontem lá na PUC. Beleza. E ele montou, né, o e-book de estudo de vocês de Direito Constitucional, 1, 2, 3. E eu chamei, né, então esse nome aqui não é dele, esse nome foi meu. Eu dei esse nome para a aula, para o encontro, porque é um encontro que nós vamos cuidar, né? Nós iremos cuidar aqui de funções essenciais à justiça, que é exatamente assim, que está lá no e-book de vocês, e eu dou esse nome para essa aula. Eu costumo dar nome para as aulas, né? Eu sempre dei nome para as aulas como se desse nome para as palestras, e eu chamo de Sistema Constitucional das Crises, aquela parte que nós estudamos o estado de defesa, o estado de sítio e a defesa do Estado democrático, modo geral, tá? Então, aqui nós temos a unidade 4 e na sequência, vou colocar em vermelho porque vai ficar para o finalzinho, né? Claro, pela própria ordem aí, obviamente, nós trataremos também a unidade 4. Assim eu já posso munir, né, vocês todos de material para fazer um bom estudo. Sabem vocês que nós temos aqui uma ideia de colocar o mínimo de conteúdo ou nenhum conteúdo novo, de preferência, para o dia da prova. Então, se na próxima semana, né, nós já não teremos aula na sexta, que é o dia que tem que render mais, né? Então, nós já vamos alcançar aqui a unidade de número 4, tá? Então, eu devo fazer apenas 2 blocos de trabalho. Depois, na sequência, acredito eu também que vocês têm a condição de, por intermédio deste mesmo link, acessar e assistir por aqui. Tá? Tem 2 questões que me geram dúvidas, e é exatamente por isso eu vou colocar para gravar aqui também, tá, gente? E eu vou colocar uma gravação própria. Por quê? Qual que é meu questionamento, minha dúvida aqui? Deixa eu já fazer isso. Porque depois, eu não sei se o Google Meet, ele coloca isso daqui, ele sobe a gravação no Drive imediatamente para vocês, tá? Por quê? Porque o Google Meet, ele entra na interface geral, né? Então, se tiver muita gente processando o dado, ele demora. Aí eu já vou colocar aqui também, eu vou capturar aqui, ó, meu quadro aqui para facilitar, né? O Open Board, minimamente. Só vou também arrumar aqui, formatar, né, a minha tela para gravar bonito. Então, no 3, no 2, no 1, estou gravando também pelo meu sistema aqui, pelo OBS Studio, que aí depois eu tenho condição de disponibilizar para vocês. Beleza, aí a gente garante, né, os sistemas todos de gravação, não tem chance nenhuma de ter problemas com o material, né, para vocês estudarem. Isso daqui é muito importante. Sabem vocês também que uma coisa que eu gosto muito mais, prestigio muito mais, vocês poderem assistir mais vezes um mesmo encontro, né, do que assistir um encontro lá e tal, né, justamente pela questão da retenção, né? Não existe conhecimento só por entendimento, só por compreensão. Para ter conhecimento é preciso ter retenção, é preciso estudar mais vezes naturalmente. Não importa se eu sou bom, médio, mais ou menos professor, sem o estudo, né? Sem você retornar e retomar esse estudo, nós não vamos encontrar de jeito nenhum a mesma performance de prova. Mas eu acredito muito nisso, e aí vou colocar aquele material para vocês terem sempre à disposição de vocês, seja lá onde for, tá? Muito, muito bem. O que eu percebi aqui também é que no meu OBS Studio, para eu poder fazer aqui a gravação, ele acabou tomando a minha tela ali, né? Que eu utilizaria ele eventualmente como uma tela de entrada. Então, acredito eu, a minha gravação aqui, ela vai ficar no off sem material, né? A gente vai ter que usar essa gravação aqui do YouTube, aliás, do Google Meet mesmo, não vai ter muito jeito, pelo que eu pude perceber aqui. Ele está gravando só a minha tela mesmo. Já vou interromper. Bora, vamos seguir pelo Google Meet. Beleza, senão vai ficar sem meu rosto aí e a gente não ganha a mesma interação. Bom, a primeira parte aqui, né?
nós visualizamos a ideia de funções essenciais da justiça. Professor, nós estudamos aí, né, a ideia da separação dos poderes. A gente vai voltar ao judiciário? Não, é muito importante vocês lembrarem uma coisa de sequência mesmo do direito constitucional. Quando você estuda a unidade 1, você está estudando o Estado. Isso aqui tudo se conecta, né? Claro, é tudo conexão. Unidade 1, você está estudando o Estado. Estado federativo, republicano, presidencialista. Beleza. E a ideia de separação dos poderes harmônicos e independentes entre si, vou colocar aqui, né, os poderes da República, é uma ideia que, por si só, ela gera um conteúdo de estudo. Então, ali, em nenhum momento na unidade 2, a ideia foi fazer um aprofundamento nos itens do poder legislativo, do poder executivo ou do poder judiciário. Em nenhum momento a ideia foi essa. A ideia foi utilizar o todo, o padrão, né, do chamado, né, dos chamados freios e contrapesos. É fazer vocês entenderem pelos exemplos que nós utilizamos, eu poderia usar diversos deles, como o Estado ele se organiza no check and balances, em que o poder executivo ele pratica a administração como função típica, pratica um pouco de judiciário, não vai ter jeito, como função atípica, legisla um pouco também, e como ele fiscaliza os outros poderes. E a gente vai fazer a mesma coisa. O judiciário vai praticar judiciário, vai fazer um pouco de executivo, vai administrar, por exemplo, os próprios funcionários. E vai também legislar, e também vai fazer o regulamento, por exemplo. O regimento interno do tribunal, quem fez? O judiciário, é uma lei. A organização judiciária do Estado, aí a gente já tem, né, um trabalho em duas mãos, né, um trabalho conjunto. Pô, então você percebe que tem a função típica, tem a função atípica também nesse trabalho parcial que o judiciário faz no momento de organizar o seu próprio, né, organizar ali o seu próprio órgão, tá? E não vai acontecer diferente não com o legislativo, né? O Senado, eventualmente, em alguma situação, julga, né? Então, poxa, tá lá o presidente num crime de responsabilidade, tá lá, né? O julgamento por intermédio aí do Poder Legislativo, que é uma função atípica. Então, nós estudamos essa ideia de funções típicas e atípicas e o check and balances, e os freios e contrapesos, é isso, tá? Então, na unidade 2 aqui, os poderes da República, e quando nós estudamos aqui as funções essenciais da justiça, a ideia não é falar novamente dessa questão envolvida na unidade 2, não, de jeito nenhum. Agora nós vamos mesmo para a unidade de número 3. E olha que interessante, para falar do poder executivo, você tem basicamente uma disciplina inteira. Como assim, professor? O direito administrativo, gente. O direito administrativo, ele foca onde? Na gestão. Principalmente, não somente, é claro que não, o direito administrativo é muito maior que isso. Seria uma maluquice falar que o direito administrativo é só poder executivo, mas é uma disciplina muito focada na administração pública, tá? Direito constitucional e direito administrativo se complementam o tempo todo, não tem jeito. E essa complementariedade do direito administrativo com o direito constitucional está naquela ideia básica importante de que são direito público, por quê? Porque as matérias que nós chamamos de matérias de direito público são aquelas matérias que envolvem a análise de hierarquia, seja do Estado, seja dos poderes, e a harmonia e a independência. Então vamos lá. Então, na unidade 3, nós focamos aqui nas funções essenciais, isso fica conosco, né, com o direito constitucional, onde nós trabalharemos as funções essenciais. Tá. Perceba que a palavra essencial, ela é uma palavra que precisa ser discutida. Nem sempre acontece, tá? Há uma diferença entre a palavra importante e a palavra essencial. Então, é uma coisa bacana de se dizer, vai. O que é a palavra essencial? A palavra essencial, ela consegue extrapolar o grau de importância. Quando que ela consegue, professor? A palavra essencial é aquela que a importância está para tudo e para todos. Vou tentar exemplificar algumas questões para vocês aqui, modo geral, para visualizar se eu consigo, né, definir essa distinção, que não é nem jurídica, mas que chegará também, né, ao nosso universo de direito.
né? A diferença da palavra importante e da palavra essencial. Então vamos lá. Para que seja possível falar em democracia, a justiça ela é só importante? Bom, se ela for só importante, quer dizer que, se a gente falar, né, ideia de importante, quer dizer que, olha, com justiça vai ficar, Estado democrático de direito vai ficar padrão, excelente, bonito, bacana, show, cheio de adjetivo. Mas ele pode ficar sem. Então você entende que o essencial, ele está além do importante. É aquilo que nós não podemos abrir mão. Então há uma diferença. O importante pode abrir mão? Pode abrir mão. Então vamos lá. Vamos pensar aqui outros fatores aí da vida, né, em que a gente pode abrir mão, que ainda assim está tudo bem. Né? Em outros fatores não. Então vamos lá. Você tem a condição de falar aí, né, em vários elementos do seu veículo, né? O que o seu veículo tem? Bom, ele pode ter um monte de coisa que é importante pra caramba. Eu diria que o ar-condicionado é importante pra caramba numa cidade muito quente. Mas quem disse que seu carro não te leva? Você vai passar calor pra caramba, mas ele vai te levar. Não é essencial o ar-condicionado. Ele vai te levar. É importante, pô, você fala, caramba, mas aí sem o ar, imagina, aquele calor naquela época quente pra caramba, tal. Ok, eu andei por muito tempo com carro sem o ar-condicionado. Para mim, o ar-condicionado faz até mal. Então, eu consigo ficar sem ele, tá? Ainda que possa ser importante, ou considerado assim hoje em dia, tá? Não é o caso da essencialidade. Agora, o que é essencial, poxa, no carro? Bom, tem algumas coisas que você precisa, né? Tem algumas que são até óbvias, desde roda até lá o que for. Bom, então é exatamente aqui, tá? Funções essenciais são aquelas que não dá para abrir mão de jeito nenhum, tá? O grau de importância está um degrau acima. Bom, então nessa parte 1, a gente tem aqui as colunas, né, o que eu chamei aqui para vocês de colunas da justiça. É aqui que a gente estuda o que faz o Ministério Público, a advocacia, a defensoria pública, para depois, né, nessa segunda parte de aula em que entra na unidade 4, né, a gente estude o sistema constitucional de crises, principalmente estados de defesa e sítio, e logicamente também as Forças Armadas. Então aqui a gente tem basicamente uma tela, né, de apresentação de tudo que se estuda para você poder fazer uma boa prova. Ah, então quer dizer que essa tela aqui, professor, é a tela da nossa prova chamada P2? Sim. Essa é a tela da nossa prova P2. É disso que se trata. Então, como a nossa prova ela sempre tem 4 questões e você pode até escolher uma, né? Você elimina uma. Essa eliminação ela é um desvio padrão, né? E você tem uma discursiva que você não pode eliminar de jeito nenhum, né? Tá bom. Então você vai fazer, ao final das contas, 3 delas. Tá. Nessa eliminação, o que eu sempre digo a você. Quer saber? Às vezes o aluno me pergunta, eu não sei qual eliminar. Pô, você ter também essa coisa de pensamento lógico para tomada de decisão é super importante. A nossa decisão ela é rápida. O advogado, o juiz, o promotor, o defensor, o professor, ele tem que tomar decisão rápida. Não tem conversa. Então, como é que você decide aqui rapidamente? Muito simples. Poxa, professor, eu estudei bastante as funções essenciais da justiça, mas quando chegou aqui, ó, em sistema de crises, acabou o fôlego. Beleza? Acabou o fôlego? Então, o que você vai fazer? Se você percebeu que a prova, não estou falando que a prova vai ser assim, porque eu não vou dar essa garantia para vocês. Eu não vou lembrar. Imagina se eu lembro quais foram as perguntas que caíram na prova. Mas vamos supor que tivesse a prova 2 questões de cada um desses itens. Pô, se você estudou menos o item final, você deixa uma questão. Você deixa de fazer uma questão do item final. É uma melhor decisão. Se você estudou menos ou acha que é mais difícil o item do começo, você deixa de lado uma questão desse item inicial, tá? Beleza aí. Então aqui a gente segue adiante. Vamos lá. Aqui eu deixei mais espaço, né? Porque assim eu também consigo, né, trabalhar com os fatores que já, né, se complementam com base nos próprios materiais de vocês. Eu vou até abrir aqui, inclusive, vou deixar aberto aqui o e-book. Uma vez um aluno, foi um dos módulos anterior, né? Ele falou assim, professor, mas aí, quando você faz essa aula, é melhor para você, porque você tem o e-book de cola? Eu falei, ué, mas não. É isso mesmo? É isso mesmo? A gente estuda
fazendo um raciocínio com base naquilo que já está escrito, descrito, e facilita a vida. Né? Então, eu percebo que, em vezes, existe aí uma necessidade que é a chamada necessidade intelectualoide, que é a necessidade de mostrar intelectualidade onde não é necessário. Né? Por exemplo, eu sempre brinco assim, nossa, às vezes tinha um aluno que falava assim, nossa, o professor Alessandro, ele decorou o Código Civil. É, realmente. O que isso traz de melhor, de bom para mim? Não traz muita coisa. Grande coisa, né? Não é gincana, né? Que a gente tem que saber qual que é o número de cabeça. Nossa, que memória maravilhosa. Então, é saber raciocinar, que é muito mais importante, né, do que qualquer outra coisa. Então, se você tem mais material para você trabalhar, poxa, maior o seu aprendizado. E vocês sabem como é que eu funciono. A aula tem que ser um aprendizado para vocês, mas eu tenho que estar aqui aprendendo. Eu vou memorizar mais, eu vou estudar mais. E se eu tiver condição ainda de, durante a aula, mais do que fazer explanação para você, organizar o material, organizar o quadro e ler, então, pô, tô voando. É exatamente assim que eu preciso que aconteça com vocês. Que eu quero, mesmo que eu consigo para mim, e olha que nem sempre eu erro muito para poder acertar. Mas eu mesmo que eu consigo para mim, eu quero conseguir para vocês. Né? Então vocês também, vocês podem fazer isso, né? É oficial fazer isso. Tá assistindo a aula aqui comigo? Pô, abre aí do seu lado o material do e-book do professor Pietro. Acabei de fazer isso aqui, tá? Não é novidade para ninguém. Não tenho necessidade de mostrar como se eu tivesse aqui de cabeça sabendo o que está no e-book. Eu sei, vocês já perceberam, porque eu dou aula no presencial, vocês percebem que eu sei o que está no e-book. Mas se eu tiver com o material aí na minha frente, nas minhas mãos, eu não vou perder tempo de jeito nenhum, eu vou usar, tá? Que aí você está cada vez estudando mais, está cada vez agregando mais, não fica perdendo tempo tentando mostrar ser melhor ou mostrar saber mais, não interessa isso para ninguém, tá? Então vamos lá. A organicidade do Estado e a inércia da justiça. Isso é bem legal, porque é um princípio, né? Quando a gente fala aqui na inércia, né, da justiça, ela fica ali esperando. E o jurisdicionado a procura, a provoca. E por que isso? Porque nós sabemos que a ideia da sociedade, da boa convivência da sociedade, do bem-estar social, é o diálogo entre as pessoas. Então, o poder judiciário, ele evita. A ideia é essa, ele evitar o envolvimento no diálogo entre os povos. E aí, Platão, né? Sempre gosto de falar nesse sentido. Platão, que vai dizer que quanto menos inteligente a sociedade, maior o volume de leis para conseguir fazer com que as pessoas dialoguem. Se as pessoas conseguem dialogar, se elas conseguem bater um papo, sem dúvida nenhuma, elas conseguem solucionar o conflito, na maior parte das vezes, se não em todos, sem a necessidade da lei. Professor, mas não é sempre, né? Claro que não é. Pô, a gente vê aí a torto e direito, né? O ser humano se degradando, e os crimes, e as infrações, né? E, claro, né? Os abusos. Sim, sim, não tenho dúvida disso. Ou seja, e sim, o que eu acho é do mesmo modo. Esse cara que é o ser criminoso, que é o ser abusador, que é a pessoa que tenta passar perna, que tenta ser mais esperto que os outros. Para mim, esse cara, ele tá muito atávico mesmo. Para mim, ele tá lá na caverna. Tá lá na caverna, eu vejo ele desse jeito. Né? Então, eu nunca tive dificuldade de me expressar nesse sentido, tá? E o Poder Judiciário, ele se expressa nesses moldes, tá bom? Então, aqui o Estado, ele não tem estrutura mecânica, mas ele tem estrutura orgânica. E quando se fala desse modo, a gente pensa num ser humano, que nós não temos um momento, né? Não existe um momento da vida que, pô, tá usando ali, né, um órgão, e daqui a pouco usa o outro, um para o outro começar. Não existe isso, né? Nós temos os órgãos todos funcionando em conjunto. É assim que funciona, né? O ser humano é assim que funciona também, né? O Estado, de modo geral. Então a gente funciona em conjunto, sem ordem, simultaneamente, mas com regras, claro, né? Bom, então aqui, né, a gente visualiza as funções todas se entrelaçando. Tem certas matérias do direito, eu gosto muito de deixar isso claro para vocês, que elas dão complexidade para ensinar. Por quê? Porque elas não acontecem num passo lógico e simples, elas acontecem em conjunto. Ou vocês acham que nesse momento aqui tem um juiz julgando um ato de alguém de um poder executivo, um ato abusivo. Então, no momento que alguém está abusando de direito, tem alguém julgando. Assim como também, eventualmente, um projeto de lei tramitando.
Isso tudo de maneira bem ordenadinha? Claro que não. Poxa, em vezes aquele projeto de lei, se ele for aprovado hoje ou amanhã, é suficiente para dar uma solução num caso de abuso do Poder Executivo, que haveria de ser julgado, mas o juiz não tem lei suficiente para isso. Então não há essa ordenação. A gente entende as regras e vai seguindo o jogo. E vai trabalhando. E não é fácil. Porque a sua profissão e a minha não nasceu para ser fácil. É que eu vim aqui no direito, professor, para descobrir uma profissão fácil para mim. Você não veio fazer isso, não. Porque aqui a gente existe para quê? Para dar voz para quem não tem. E se essa pessoa não tem voz, ela não tem voz porque alguma coisa nessa engrenagem não está dando certo. O judiciário não está funcionando bem, o poder executivo não está funcionando bem, ou as nossas leis não estão funcionando bem. É exatamente por isso que a gente existe. Então, você não vai pegar um negócio ali bonitinho, redondo, só para, nossa, vestir terninho e se achar bonitão. Não funciona. Né? E essa realidade é super importante, porque é o que vai fazer você seguir adiante. É entender que existe essa realidade, que o bonito tá aí, e que a beleza tá aí. Tá? Muito bem. Então, aqui na regra, né, da inércia, né, a gente tem aqui, né, a regra que se chama, né, Nemo Iudex sine actor. O que significa isso? Não há juiz sem autor. Então, eu preciso que alguém faça a chamada provocação do Poder Judiciário, esse sujeito ajuiza a ação, e coloca a justiça para funcionar. Ou seja, ele vai lá, ajuiza a ação, paga as suas custas, chama a parte contrária, paga as custas do oficial, né? E a parte contrária vem para a defesa, forma a relação processual. Isso se nós estivermos diante, né, da titularidade da ação com o particular numa ação civil. Porque podemos estar diante de uma persecução penal, podemos estar numa ação penal, em que a titularidade, né, é do Estado, em alguns casos, outros é privada. Existem os crimes de ação penal pública, pública condicionada, pública incondicionada. De toda forma, existe existe o Ministério Público aí. Opa, então o Ministério Público é um órgão bem interessante, que é titular, né, titular da ação, do direito, né, subjetivo de ação em algumas situações. Então, para isso que existe, imagina lá, eu tenho a estrutura do Poder Executivo, e aí fica a pergunta, né? O Ministério Público é Poder Executivo? Há quem diga que sim, tá? Há quem diga que sim, por quê? Porque o Ministério Público, ele tem uma função pública e ele cuida de uma série de fatores que são dessa mesma ordem, né? Da ordem difusa, da ordem coletiva, como, por exemplo, o patrimônio. O patrimônio histórico, cultural, o Ministério Público cuida de tudo isso. Mas o meu modo de entender, não. Por quê? Porque o Ministério Público, mais do que isso, ele tem independência. Ele faz a escolha para provocar ou não o Poder Judiciário. O Poder Executivo não tem direito de escolha. Tanto é que, no direito particular, teu caso e no meu caso, o que vai acontecer com relação ao princípio da legalidade? Se eu não fizer algo que é considerado errado, eu estou bem. Princípio da legalidade. Eu faço o que está dentro da lei. A lei não me proibiu, eu posso fazer. Beleza. O Poder Executivo não. Vocês aprendem isso, inclusive, em Direito Administrativo, que é uma disciplina que basicamente estuda o direito, né, do Poder Executivo. Faz muito isso. Não somente, né? Sempre falo isso, mas muito isso. Lá você estuda que o princípio da legalidade funciona de outro jeito. É o princípio da estrita legalidade. O que quer dizer estrita legalidade? Quer dizer que se o sujeito, por exemplo, o delegado, chegou lá, uma pessoa na delegacia que foi espancada. O delegado manda voltar porque ele não está com tempo, porque ele não está afim. Ele pode responder por isso? No meu entender, ele deveria responder para ontem. Né? Deveria responder para antes de ontem. E aí, o Ministério Público ele não prevarica quando ele deixa de ajuizar uma determinada ação.
Há aqueles que digam, né? Então, poxa, né? O Elias citou aí, não existiria o Ministério Público, a ideia de um quarto poder. Tem alguém que fala que é imprensa. O Ministério Público, no meu entender, ele não se encaixa no Poder Executivo, que é onde as pessoas mais desejam encaixá-lo. Ele não se encaixa em Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário ele precisa ser imparcial. Ele não tem lado, o Poder Judiciário. O Ministério Público tem lado. Não é um lado particular de quem contrata. Existe um interesse público na função do Ministério Público. Mas ele não prevarica e ele não tem lado. Opa, então como é que ele vai se encaixar ali no Poder Judiciário? Nem precisa dizer que no Legislativo ele não se encaixa. Então, sim, eu só vou colocar aqui o Legislativo para quê? Para a gente ficar sempre nessa ideia do sistema tripartite, né? Tanto da separação dos poderes, né? O nosso sistema é tripartite, quanto também em relação à existência, né, de um Estado tridimensional na autonomia. Então, aqui, ó, legislativo. Vocês perceberam que eu mudei o jargão de aula? Por que eu faço isso? Porque vocês já entendem. Ninguém mais aqui, nenhum de vocês mais é capaz de ler uma questão de prova. Vamos lá, caiu na prova da OAB, uma pergunta sobre soberania e sobre autonomia. Nenhum de vocês mais lê soberania e autonomia com dificuldade. Por quê? Porque nós estudamos ao longo do módulo, estudamos até durante a prova. Até a questão que tinha lá na prova era para estudo. Quando você estava ali tentando fazer, você estava ali estudando, raciocinando e refletindo. Então, eu posso usar um jargão maior, que eu estava até tendo esse comentário com vocês em sala de aula. Eu posso começar em primeira, segunda, mais leve, posso subir o jargão até que você consiga, né, por essas mesmas mãos, né, as minhas e as suas, chegar a fazer uma prova de um padrão mais alto. Né, e entendendo, né, o enunciado, que é o mais importante. Então, sim, o Ministério Público tem função própria. E aí, por que para muitos autores do direito não tem como eu dizer que o Ministério Público tem função própria? Por quê? Porque essa ideia da dificuldade de você encontrar, de você olhar para o novo e não conseguir classificar, porque não tem nada parecido com aquilo. Ué, não tem nada parecido com aquilo, então ele não é aquilo, fim. Não tem, o Ministério Público não é parecido com o Executivo, com o Judiciário, nem com o Legislativo, ele não é nenhum dos três. Como a gente não tem um sistema quadrimensional, né, de poderes, talvez a gente não possa chamar de quarto poder. Mas nós devemos tratar o Ministério Público fora do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, sem dúvida nenhuma. E tudo bem. A gente trata fora e ok. Né? O europeu e o americano têm mais dificuldade nesse sentido. Você pode perceber que o oriental e o africano já não tem muito, porque eles já são acostumados a estudar num formato diferente, em que quando a gente olha para os sistemas de computador, a gente visualiza a diferença. Quando eu estou com o Windows, ó, aqui na minha frente agora eu estou com o Windows, mas eu sei usar Mac. Eu sei usar os computadores da linha da Apple. Usei por muito tempo. Para mim, estando com Windows na mão, com o Apple, eu me acostumei. Agora, foi difícil para mim? Foi. Por quê? Porque eu aprendi no Windows a vida inteira. Quando eu fui usar o Mac, ele não tem tantas janelas. Por que o nome Windows? Porque tudo tem compartimento, tudo você classifica, tudo tem pastinha. Não é assim que acontece com os Apple. Então, o raciocínio, você olha, você fica dentro de um mundo. Quando você vê o Apple numa primeira vez, começa a usar o computador, não o iPhone, mas o computador mesmo. Né? O iPhone até que é muito simples, mas o próprio computador. Quando você começa a se utilizar, você visualiza que o raciocínio é estranho, porque não classifica no que é costumeiro. E legal, a nossa mente ela evolui na medida que a gente envolve essa nossa mesma mente em algo que ela não fazia antes. E não tem essa história de idade, essas coisas todas. Imagina, como falo para vocês, primeira vez que eu vi um computador na minha frente ali, assim, que eu podia usar e talvez salvar um arquivo um arquivo numa pasta, eu tinha 14 anos. Então, quer dizer, não nasci com isso daí. Eu nasci analógico mesmo e fiquei assim até a adolescência.
né, que já não é a baixa adolescência, né? O pré-adolescente tem 11 anos, tem 12. Então, quer dizer, uma pessoa com 30, com 40, ela aprende numa boa? Eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Sim, tá? E eu só falo por quê? Porque a gente tem uma turma de sala de aula em que eu estou muito menos preocupado em ensinar uma coisa que você tem capacidade de aprender sozinho do que realmente ensinar algo que vai trazer para você uma lembrança futura de que esse momento que a gente viveu junto em sala de aula, que esse módulo, ele foi legal para caramba para o seu desenvolvimento. Porque eu consegui trazer para você uma visão de estudo diferente e que ajudou você em todos os outros módulos. Né? Então, e essa é uma turma que tem desde uma pessoa muito nova ali estudando, um cara que, sei lá, naturalmente, facilmente podia ser meu filho ali, né, com pouca idade. A Carol, por exemplo, que está com, sei lá, no máximo 15 anos, né? E o Martim, né, que já tem aí os seus próximos aos 90 anos. Então, nisso tudo, ó, vamos para a consequência aqui, ó. Aqui, ó, a Carla Caroline deu risada ali, ó. Não sei que água vocês bebem em Jundiaí, gente. Vocês são muito conservados, cara. Martim, inclusive. Vamos lá, porque não parece, né? Tá louco. Até grifei errado aqui. Até grifei errado. Ficou com inveja, professor, da nossa água jundiaiense. Pode ser. Então, a justiça ela não age de ofício, né? Ela precisa ser provocada, solução. Então, as funções essenciais existem justamente para provocar o judiciário e garantir o equilíbrio democrático. Por quê? Porque vocês já perceberam que se eu deixar na sua mão, na minha, na mão, né, do particular, ele pode não provocar o judiciário por várias razões. Uma delas emocional, né, vale considerar, e não somente, né? Mas uma delas é emocional mesmo. Ele pode não se sentir seguro para provocar o poder judiciário. Você vê, né? E também ele pode não ser capaz de provocar o poder judiciário, né, em questões de vulnerabilidade. E aí a gente visualiza a atuação do Ministério Público como autor da ação penal em certas situações. Em outros, a gente visualiza o órgão público partindo da defesa como advogado mesmo, que é o caso da defensoria, entre outras questões mais, né? E tudo isso buscando a garantia do equilíbrio democrático. Então a gente tem órgãos aqui no nosso país, professor, que eles não existem em outros estados democráticos, né? Claro, a gente vai fazer aí algum tipo de comparativo, a gente tem que fazer o comparativo com o Estado democrático. E que não existem em outros estados democráticos de direito? Sim, sim, com certeza, sem dúvida nenhuma. A gente tem aqui uma forma, né, de tratativa que é muito diferente do que acontece no mundo todo. Então vamos lá. Ministério Público aqui, né? Então, eu coloco aqui o braço forte da Constituição. Realmente, o MP, ele é lobby constitucional, tá? O MP, ele vem na Constituição Federal pela primeira vez aqui nessa nossa Constituição de 88. Ele não vem com a mesma presença que o advogado. Como advogado, como fonte lá indispensável à administração da justiça, mas ele aparece lá. No artigo 127, parágrafo 1º, né? Sob alguns princípios. E aí, vamos lá, né? A gente pode pegar a Constituição Federal aqui e já ir fazendo esse estudo e tal. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Aceitar os cookies, artigo 127. Eu tô rápido agora aqui, viu, gente? Eu aprendi um sisteminha, dá uma olhada que legal. Eu consegui colocar o web num navegador próprio que ele adentra a minha mesa digitalizadora. Ai, que doido o negócio. Como ficou rápido. Então, sabe aquela coisa de pegar no tranco, né, para poder apresentar uma coisa, depois outra, acabou, né? Vamos lá. Aqui, ó, 127. O Ministério Público, aí deixa eu aproveitar e dar um Ctrl E aqui, ó, e já subir aqui. E aumentar aqui um pouco. Eu acho que como eu entrei aqui como eu tô já no Google, na web aqui acho que dá para vocês lerem, né? Tô muito feliz não, mas acho que dá para vocês lerem sim. Dá para ter essa leitura.
Ah, não, tem uma lupa aqui. Tem uma lupa no próprio... Nossa. Tem uma lupa no próprio ambiente web que eu coloquei aqui. Que negócio legal. Só que acionou a lupa. Eu perco aqui o sanduichinho, né? Tirar isso aqui para cima. Perdi nada, ó. Só aprender. Lembra que eu falo para vocês, ó? Só tá disposto. Aqui, ó, 127. Volta um pouquinho. Acho que agora vocês enxergam melhor, tá? Tenho muita preocupação que às vezes vocês estão ali pelo, sei lá, estão estudando pelo celular, né? Então, beleza. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Incumbindo-lhe, aqui, ó, instituição permanente. Vou colocar aqui que é princípio. Ela ficou meio louquinha aqui, a bagaça. Salvar. Pronto. Porque aí quando eu clico aqui, ó, já princípio. Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhes a defesa da ordem jurídica. Então aqui a gente já sabe o que ele faz, né? Regime democrático dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ou seja, se for só um interesse individual particular, o Ministério Público não atua. São princípios institucionais do MP: unidade, indivisibilidade, independência funcional. Tá? Então, essa independência funcional o retira do Poder Executivo, totalmente. Sabe o que é a indivisibilidade aqui? A indivisibilidade quer dizer o seguinte: um promotor de justiça, quando ele toma um determinado ato, como titular da ação penal, ou como custos legis, né, que é o fiscal da lei, quando ele toma um determinado ato, ele está agindo em nome do todo, do Ministério Público, modo geral. Então, essa é a questão da indivisibilidade. Ele não é a parte, né? O Ministério Público, o promotor de justiça, ele não está à parte. Ele é um órgão diferente, inclusive, da ideia de promotor de justiça e de Ministério Público em diversos outros países, em que o promotor de justiça é figura independente, pessoal, individual. Não, aqui não, ele é um ente coletivo. Ele atua em nome da coletividade, do MP. Tá? Então ele garante aqui, né? Então a unidade, né, que aí é aquela coisa, né, de você ter a hierarquia no próprio órgão, né? O promotor de justiça lá no primeiro grau, o promotor de justiça que atua no segundo grau, que é o procurador de justiça, e o PGR, por exemplo, o Procurador-Geral da República. Então a gente tem os promotores estaduais, os promotores federais, que não têm hierarquia uns em relação aos outros, mas que atuam em órgãos diferentes do Poder Judiciário. Né? O promotor de justiça estadual é o que você nota no Tribunal do Júri. O promotor de justiça federal é o que você nota cuidando de mandado de segurança para desde questões de ordem previdenciária, outras de ordem tributária, relacionadas lá à Receita Federal, a título de exemplo. Tá? E aí é necessário também uma atuação do Ministério Público na segunda instância, sem dúvida nenhuma. Opa, então a gente vai ter lá quem? O Procurador de Justiça, tá? Que não tem nada a ver com os cargos de procuradoria, né, do Estado, por exemplo, ou do município. Não, Procurador de Justiça. Aí nós temos o PGR, ele é um promotor que está lá atuando junto com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é a mais alta hierarquia do Ministério Público. Tá? Muito bem. O Ministério Público tem autonomia funcional e administrativa, né, observado o disposto no 69, propor ao Poder Legislativo criação e extinção de seus cargos e serviços, e aí por diante você vê que eles têm autonomia até dentro do próprio órgão, exercendo funções que são atípicas ao próprio Ministério Público. Por essas aqui, o pessoal prefere colocá-lo, ele tem mais proximidade com o Poder Executivo, mas não é Poder Executivo. Tá? Olha, encaminha a própria proposta orçamentária do seu próprio órgão ali, da sua lei de diretrizes orçamentárias, ele tem o seu próprio orçamento. Olha lá. Deixa eu clicar aqui, ó.
Então, o Ministério Público e sua autonomia, ó. Unidade, então o MP é um só, né? Mesmo que ele tenha vários membros atuando em lugares diferentes. O promotor pode ser substituído por outro sem que isso fragmente a instituição, a indivisibilidade e a independência funcional. O membro age com convicção jurídica, mas ele fala em nome do todo, sem receber ordens de superiores sobre o mérito de suas decisões. Autonomia aqui do MP, vamos lá. Administrativa e orçamentária, isso, ao tempo que aproxima ele do Poder Executivo, afasta totalmente, né? Ele tem autonomia, né? Eu acho que tem gente querendo entrar. Às vezes eu escuto um barulhinho aqui. Deve ser isso. Aí é bacana. Eu só chego aqui e coloco pra dentro. Olha lá. Que dentro, professor? Que dentro é esse? Muito bem. Aqui a lei de diretrizes, né? Beleza. Show de bola. Isso aqui já é mais uma coisa. Aqui, ó. 128, o Ministério Público abrange aqui, né? Que a gente tem, né? Ó, os diversos órgãos. O Ministério Público da União, indissolúvel dos estados. Você vê como a gente olha diferente para a mesma palavra hoje em dia? Compreende o MPF, né? O Ministério Público Federal. O MPT, atuante aí nas questões de ordem trabalhistas. Ministério Público Militar. DF Territórios, Ministério Público dos Estados. Tô bem. Parágrafo 1º, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, o PGR, né, nomeado pelo Presidente da República, dentre os integrantes da carreira, maiores de 35, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado, para mandato, né, de 2 anos, permitida a recondução. Muito bem. As garantias do Ministério Público são muito parecidas com a da magistratura, né? A vitaliciedade, a inamovibilidade, redutibilidade do subsídio. Tem lá as suas vedações, né? Exercer a advocacia, né? Então exercer a advocacia não é uma possibilidade. Receber honorários e aí por diante. Funções institucionais: promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, zelar pelo respeito dos poderes públicos, serviços de relevância pública, promover inquérito civil e ação civil pública. Ele não é apenas, né, o titular da ação penal, né? Ele é também o titular de ações, né, que visem a defesa do patrimônio público, né, do patrimônio histórico, cultural. Então, veja aqui, ó. Para a proteção do patrimônio público e social, meio ambiente, de outros interesses difusos, né, como o meio ambiente, e coletivos, como o direito do consumidor. Promover a ação de inconstitucionalidade, então ele também está na legitimidade ativa lá do artigo 103, né, da Constituição, sim, para promover ação direta, claro que sim. Defender populações indígenas, expedir notificações administrativas, requisitando informações, controle externo da atividade policial, requisitar diligências investigatórias, instauração de inquérito e outras funções aí compatíveis, até porque ele tem uma legislação própria, né? Legitimação do MP para ações civis não impede a de terceiros. Então é concorrente, né, a titularidade dessa ação. O sujeito ele tem que ser integrante de carreira, portanto ele presta concurso público. E a gente sabe que por intermédio do Ministério Público ele pode, né, o promotor de justiça pode ser desembargador, né? Porque 1/5, né, das vagas para desembargança nos tribunais pertence ao Ministério Público e à OAB. Então, ingresso na carreira por concurso público, provas e títulos, já na desembargança, né, e também nos tribunais superiores, não necessariamente, pode ser também pelo 5º, tá? Fechado e resolvido. O Ministério Público também atua, né, em outros órgãos. Ele também tem um conselho como o CNJ, né, que é o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, com 14 membros, e que analisa os atos dos promotores de justiça e, logicamente, faz todo um trabalho de fiscalização. A versão descomplicada do 129 é legal. Aqui, ó, sobre o papel do MP. Mínimo de 3 anos de atividade jurídica. Beleza, né? Para ingressar na carreira. Ordem de classificação. É o básico isso daqui, né?
Aqui é o quinto, né? Então aqui é o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, que não são apenas promotores, tá? O Conselho Nacional do Ministério Público, órgão fiscalizatório, ele é formado por Procurador-Geral, 4 membros do MP da União, 3 do Ministério Público dos Estados, 2 juízes, 2 advogados, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados pela Câmara e Senado, membros do Conselho oriundos do MP, e aí vai. Professor, é verdade que você será um membro do CNJ? Fui indicado, gente, mas pedi que a minha indicação não seguisse adiante. Que não é isso que eu vim não foi isso que eu vim no mundo fazer. E ali não tem jeito não. Tem um amigo que ele chama Marcos Vinícius, ele é um cara muito bom. Foi presidente da OAB do Acre. Ele é CNJ. Cara, sua carreira já era, né? Assim, você faz aquilo, sua vida passa a ser aquela, né? Pra quem gosta de cargo de status, né, e tal, vai ficar chique gourmet por aí, beleza. Nós já me conhecem, né, gente? Sou uma pessoa rústica, meu negócio é fazer o que eu faço. E faço feliz e bem. Bora lá. Quem sabe, né, gente? Daqui a pouco cansa aí, vai ficar lá. Aparecendo aí nas reuniões, como os desembargadores aparecem, né? Babando. Por enquanto, não. Ainda não tô tão velho. Bora lá, gente. Bom, vou voltar aqui, tá? Vou girar a tela. A gente já fez uma boa leitura de legislação. Vou girar a tela para o nosso quadro. Então veja aqui, que agora fica mais fácil de fazer a leitura, né? Unidade. Mesmo órgão, mesma direção. Indivisibilidade. Membro pode ser substituído por outro sem prejuízo do processo. Atuação livre, né, de pressões externas ou internas, guiada apenas pela lei e pela própria consciência. O MP ele não é somente titular da ação penal, como ele também fiscaliza a lei, né, defende os direitos fundamentais, momentos e situações diversas. Feito? Muito bem. Advocacia. Advogado, lá do 133, ele mesmo, figura indispensável à administração da justiça, até porque, já sabemos, o Poder Judiciário é inerte, depende, precisa, exige, solicita, implora, para que todos nós, para que todos vocês façamos aí a sua provocação. Então, eu gosto de deixar isso claro aqui. Pode perceber que a advocacia é isso mesmo, ela dá voz a quem não tem. Professor, mas olha como você coloca, sem ela a sociedade seria massacrada pela máquina estatal. É o que eu penso. Quem detém o Estado nas mãos, detém o poder. E o ser humano com o poder na mão, ele mostra suas garras sempre. Ah, não é de vez em quando? Fazendo uma breve análise da história aí. Não. O ser humano, ele se utiliza do poder para abusos em todas as esferas, né? Seja na administração pública e até na vida privada, desde que ele esteja em grupo e maioria. É algo que é só olhar para trás. É só olhar para trás e às vezes olhar para o nosso próprio rastro, né? De abuso, de ilegalidade, né? De perseguição política, de perseguição religiosa, de perseguição filosófica. Então é por isso que eu, né, mostro aí para vocês o tempo todo, né? Então vamos aqui. Atividade contenciosa. E atividade consultiva, né? Então o advogado tem esses dois padrões. Numa delas aqui, né? Representação dos interesses aí, ó, na esfera judicial, administrativa e extrajudicial. Então é o advogado, né, que ele pega uma procuração para o ajuizamento de ações cíveis, trabalhistas, penais, administrativas, tributárias, mas principalmente o advogado atuante na esfera consultiva, né? Para oferecer assessoria, direção jurídicas e, inclusive, a assessoria e direção jurídicas, quando a gente coloca aqui, parece que a gente está falando assim do ensinar padre a rezar a missa e falar do óbvio. Não. Né? A palavra aqui, consultoria, para consultoria jurídica
e a palavra representação, né? Representação judicial principalmente, elas representam hipóteses que são essenciais e são prerrogativas exclusivas da advocacia, tá? É a advocacia consultiva que evita, né, que empresas tomem processos diversos, que pessoas tomem processos diversos, né, pessoas que não sabem lidar com a boca, pessoas que não sabem lidar com as próprias emoções, né, e percepções e tudo mais. E, né, existem pessoas aí o tempo todo que simplesmente, né, têm a total tranquilidade e certeza de que não cometem crime. E a gente visualiza isso em grupos de WhatsApp. Eu sempre falo isso, já falei esse exemplo. Grupo de WhatsApp, a pessoa lá e xingando, e fala, e grita, e a pessoa geralmente ela não se percebe. Eu estava comentando esses dias, né? Eu tenho alguns familiares que são, né, pessoas simples, tanto quanto, né, pra caramba, né? Os meus familiares brasileiros, mas moram na Europa e lá mesma coisa, né? São pessoas simples e tudo mais, tal. Então, às vezes a gente pensa, né, que o europeu é o status do cara chique, né? Não, de jeito nenhum. E aí, né, essa minha tia familiar é um barato, porque quando ela defende, ela quer falar uma coisa bacana, que na cabeça dela ela tá falando um negócio super legal, né? Então, por exemplo, nossa, sabe, as pessoas ciganas, e olha que interessante, né? Eu sou de uma família de ciganos. A pessoa cigana, ela tem que ser tratada porque ela é como do mesmo modo, como qualquer pessoa, porque ela é gente, mas ela não vai deixar de, numa mesma frase, arrumar uma outra forma de xenofobia. Então, e você acha que se ela tá ali, ó, defendendo, falando que, nossa, a gente tem que tratar as mesmas pessoas iguais e tal, se ela tá falando isso, se ela dá essa introdução à frase, ela não tá nem percebendo o que tá fazendo. Então, o advogado é o entendedor da lei numa sociedade em que, em vezes, as pessoas elas não têm politização suficiente para entender o básico, né, do crime que está cometendo, e vocês já me ouviram também muito fazer a crítica, né, de que o estudo das leis, ele não pode ser o estudo somente para a pessoa que vai se utilizar das leis de forma técnica. Né? O estudo das leis, ele precisava, né, seria importante, né, acontecer em todas as bases, né? Seja numa escola primária, no ginásio, né, no segundo grau, né? Vocês podem fazer isso já com os filhos de vocês, eu faço isso com os meus. E a vida deles vai mudar. Com certeza eles vão estar muito mais preparados para a sociedade. Né? Então, se é bom para o meu filho, é bom para o seu, é bom para todo mundo. É assim que eu penso. Coletividade, né? Bem-estar comum é isso. Vamos lá, vamos seguir. Então, essa é a advocacia, né? Aqui faz o estudo das leis e estuda particularmente, tanto dando consultas, né, quanto também, né, fazendo isso de forma contenciosa. Lembrando que nem toda pessoa estará bem auxiliada pela advocacia, tem que ser sincero. Né? Ela vai precisar de mais do que isso. É aí que entra a figura do Ministério Público, entra a figura das procuradorias estaduais, entra a figura das defensorias, principalmente nesse aspecto, e aí vai. Muito bem. Então vamos aí, né? Limite da atuação agora do advogado. Então, o exercício de direito de defesa é absoluto? Não. Então, o STF decidiu, né, que o uso da tese de, por exemplo, legítima defesa da honra em crimes de feminicídio, né, atenta contra a dignidade da pessoa humana. Aí você pode não gostar, você pode entender que a sua compreensão é por uma outra ideologia, talvez eu mesmo não goste, pouco interessa. O que a gente está estudando aqui é outra questão. A questão é que o STF tem o seu posicionamento, e num país como o nosso, em que não há tribunal constitucional, e que o STF, ele tanto atua no chamado controle concentrado. O que é controle concentrado? Controle concentrado quer dizer que, por exemplo, né, o tribunal que ele é provocado por intermédio de ações constitucionais, como, por exemplo, a ADI, a ADO ou a ADC, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou mesmo ação direta de constitucionalidade. Ele é provocado para definir qual é o caminho da interpretação compatível com a Constituição. Ele define a compatibilidade constitucional, ele aplica
a interpretação. Só que o nosso tribunal não funciona só assim. Nosso tribunal, ele também funciona no controle difuso, que são aquelas ações que nascem a todo tempo, né, em ações cíveis, penais, e aí vai. Então, o nosso tribunal, ele define interpretação. E a gente não pode simplesmente ter um conhecimento no direito constitucional, conhecimento da lei constitucional e da Constituição, que são coisas diferentes. A gente já estudou. Constituição é uma coisa, lei constitucional é outra. É a lei que está na Constituição. Constituição é o que dá vida para a Constituição, que são os direitos civis e políticos. E os limites, né? E principalmente os limites, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aí para botar para dentro. Não, já deu certo, tá? Muito bem. Olha aí, hein? Chegamos aí a mais de 40 em sala. Coisa linda de se ver. Estou feliz. Então, é vedado ao casuítico atentar contra o ordenamento jurídico e direitos fundamentais ou, né, de outrem, sob pretexto de defesa do seu cliente. Então, hoje, não existe mais a ideia de legítima defesa da honra, né? Beleza. Então, a pessoa, por exemplo, ela dizer que ela matou, né? O caso do feminicídio, né? Ela matou porque estava defendendo a honra, foi traído, coisa do tipo, né? Então, de verdade, eu penso que isso não deveria ser aplicado primeiramente ao feminicídio. Eu tenho esse tipo de concepção. Ao feminicídio isso tem que se aplicar? Tem. Então você é contra isso? Não sou, por várias razões. E, logicamente, que para mim tá ok. Mas, realmente, a legítima defesa da honra, ela é para mim sempre desproporcional. Sempre. Então é por uma outra questão. Eu tenho uma outra visão de direito constitucional. Para mim, a visão é de adequação, principalmente na interpretação, né? E proporcionalidade. É proporcional eu dizer que matei o Ricardo porque ele saiu por aí espalhando que eu fui traído e que a minha mulher estava... Sei lá, não é proporcional. Então, eu penso desse modo, tá? Esse é o meu modo de pensar, esse é o meu modo de entender. Então, o que é uma DPF, professor? Porque você falou aqui, né? A DI, né? Ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né? Quando a lei ela não sai, né? Do papel lá e precisa, porque a Constituição está mandando acontecer, e a própria ação direta de constitucionalidade que confirma, né? O que é a DPF? A ação, né, de descumprimento de preceito fundamental. A DPF é justamente para aquelas hipóteses em que não cabe nenhuma dessas três. E ainda assim, a gente não quer deixar aquela questão de fora, né? Nós queremos que exista a possibilidade de debate judicial a respeito da constitucionalidade de todas as questões. Não foi englobado, o nosso legislador constitucional, ele não englobou determinada matéria nas ações que estão aí, como essas que eu acabei citando, né? Aqui a ADI, a ADO, a ADC, tá bom. Então, ela entra em ADPF, ação de descumprimento de preceito fundamental. Ela é residual, a DPF, tá? Ela é residual. Ou seja, o que não cabe em nenhuma, tentei, não coube, é aqui que ela entra, tá bom? Isso é uma matéria de controle, né? De constitucionalidade, remédios, tal, que em algum momento, logicamente, vocês vão estudar com mais afinco, mas eu sempre que posso falo um pouquinho para vocês, não me custa, né? Porque aí facilita, daqui a pouquinho vocês vão ver a matéria. Eu tenho que ser sincero, que é uma matéria que sem vocês estudar legal, forte, firme, o fato de eu antecipar para vocês algumas coisas, não vai resolver grande coisa não. O que vai fazer mesmo as coisas darem muito certo é vocês tocarem ficha, e se eu fosse vocês, era algo que eu já faria, já estudaria. Se vocês olharem lá no meu canal, no mesmo lugar que eu coloco para vocês, né, os vídeos dos módulos que a gente faz, você vai ver que eu tenho lá o curso completo, né, de controle. Pô, vai lá. Tá? E como eu já disse, falo novamente, poxa, a sua didática, professor, não é para mim, eu prefiro uma outra didática. Vai nessa. Né? Poxa, que tem de vídeo bom, bacana, com didáticas totalmente diferentes da minha, né? No YouTube, para vocês verem, para vocês assistirem. Não é uma ofensa nunca. É uma questão de aprendizagem. Quem é uma pessoa que prestigia a aprendizagem, que é o meu caso, acho isso ótimo. Então, sigamos, tá?
Bora. Defensoria Pública, né? A promoção integral ali dos direitos. Aí a Defensoria Pública ela é totalmente parcial, né? Porque é uma advocacia mesmo, né? A Defensoria Pública é uma advocacia. Instituição permanente, essencial, função jurisdicional. Né? Ela promove a defesa gratuita, né? Então, é justamente para o vulnerável, né? E aí? Primeiro princípio, primazia da dignidade da pessoa humana. Então, o nosso hiper, mega, blaster, sensível princípio da dignidade da pessoa humana tem que ser a primeira razão da engrenagem, a mola propulsora da engrenagem da defensoria. Que é um preceito, inclusive, que integra os objetivos da Constituição. É o objetivo, está entre os objetivos da Constituição, reduzir as desigualdades. Desculpa, a advocacia privada não é para todo mundo, e aqui eu sou bem claro. Todos podem contratar a minha advocacia, por exemplo? Essa marca aqui em cima, Alessandro Sanches. Não. Não. Eu tenho condição de sair fazendo advocacia pro bono por aí? Não. Eu tenho minha família para cuidar, tenho minha casa, né, para funcionar, e com liberdade escolhi o padrão de vida que eu queria ter. Então, minha advocacia vai cuidar dessas duas coisas. Fazer um bom trabalho, ser útil para a sociedade e pagar o padrão do meu escritório de advocacia. E da minha vida. Enfim. E aí, quer dizer, então, que você, de jeito nenhum, vai ajudar uma pessoa vulnerável. Isso também já falou besteira. Porque eu faço pro bono, né? Então, de vez em quando, eu pego pro bono. Ou pego, às vezes, por um valor menor do que eu haveria de fazer. Então, eu falei para vocês aí que recentemente eu atuei aí, né, para as pessoas, poxa, PCD, que não conseguiam as suas inscrições na Fundação Getúlio Vargas. É um aluno de direito ali que tem grana. Então, sim, o valor que eu cobraria um recurso ali, eu cobrei para eles ali um mandado de segurança. Eu não vejo problema em fazer isso. É muito legal, é importante a gente ter ali um volume de caridade para você trabalhar na advocacia também. É o que eu vou dizer. Se você se formou e está fazendo um bom trabalho e tem condição de você pagar suas contas bonitinha, onde você vai conseguir fazer a caridade? Porque não tem melhor religião no mundo do que aquela em que você faz o bem para as pessoas sem fazer o mal para você e para sua família. Se você faz o mal para você e para sua família, é esquisito, né? Porque primeira caridade você faz pro seu próximo. Não tem ninguém mais próximo que você aí, com seus filhos e tal, né? Questão até de ordem lógica aí. E, mais do que tudo, religiosa mesmo, né? Fácil falar num país religioso como o nosso, que até as pessoas que não têm uma religião entendem que esse é um brocard importante. E aqui eu tô falando mesmo, né? Dessa figura de advocacia e defensoria, não tem desvio de assunto de jeito nenhum. Isso daqui é muito, a defensoria é muito parecido com uma parte da advocacia que nós chamamos de advocacia pro bono, que eu aplico aqui. Eu tenho um percentual de advocacia pro bono, que eu uso para ajudar as pessoas. Isso me faz muito bem. E não é regular. Por quê? Num determinado momento que eu tô com uma pessoa da minha família doente ou coisa do tipo, aí eu não vou pegar naquele determinado momento, naquele mês ou naqueles meses, eu não vou pegar uma advocacia pro bono. Pelo contrário, eu vou precisar de fazer grana para poder pagar o tratamento de saúde, sei lá, se virar. A vida é desse jeito. Tá? Então, e aí só que aqui eu faço a escolha, né? Você percebeu? Então, por mais que exista advocacia pro bono, aqui tem eu aqui, eu tô fazendo a minha escolha. O quanto eu vou fazer de advocacia? Tem escritórios aí que lucram mesmo. O nome lucrar não é compatível com a advocacia, porque não se deseja utilizar os nomes certos. Né? Mas os escritórios hoje, eles são grandes empreendimentos. E o cara não tem lá uma vírgula da vírgula da vírgula de pro bono. Então, isso aqui é escolha, é decisão. Não dá para o Estado, numa constituição cidadã como a nossa, que modula entre o capitalismo e, logicamente, entre a ordem social e econômica, os direitos das pessoas, os direitos civis, e realmente os direitos sociais mesmo, sabe? A inclusão, a redução das desigualdades humanas.
Não dá para a gente depender de advocacia pro bono. Desculpa, a advocacia pro bono é gourmet também. Então aí que entra a Defensoria Pública, que é um órgão muito criticado. E eu entendo a razão, porque as pessoas politizam muito a Defensoria Pública. Mas é um órgão importantíssimo. Muito bem. E tem dois, né? Afirmação do Estado Democrático, que aí o Ministério Público atua muito mais nesse fator. Prevalência e efetividade dos direitos humanos, né? Que também é outro fator, né, extremamente deturpado, né, e politizado, né, a ideia de direitos humanos. E depois a garantia, né, da ampla defesa e do contraditório, né? Também mais um fator, né? Por exemplo, né, a pessoa que fala do advogado, né, pô, que atua por uma pessoa que cometeu um crime. Tá, se você não tem a capacidade de, em relação àquela determinada situação, poder se afastar emocionalmente, pode não fazer sentido mesmo advogar. Mas criticar a pessoa que está fazendo a defesa para que realmente haja Estado democrático de direito, que a pessoa não seja injustamente acusada. Professor, mas até naquelas situações que está muito claro, olha, existem livros e livros e livros e séries. Existe até uma série sobre isso. De situações que estavam extremamente claras e que depois de alguns anos ou décadas se mostraram não tão claras assim. Que na base da emoção e no clamor público se julgou. Ah, não, professor. Mas tem aquela situação que a pessoa está realmente confessando que tudo que todos viram, ok, aquele caso notório. Aí é a opção. Se você realmente, né, quer garantir o Estado ou não. E que, no meu modo de entender, essa garantia não pode ser pretexto para coisa alguma, né, de politização e aí por diante. Tem que ser porque realmente, né, entende, compreende que viver em Estado democrático de direito é ainda, talvez não a forma perfeita, mas é ainda a melhor maneira de se viver. É a maneira de se chegar mais próximo da liberdade, tá? Muito bem. Então essa primeira parte, né, assim considerada, eu vou dividir esse nosso encontro, né? Então essa primeira parte, essa primeira unidade das funções essenciais da justiça, que não primeiramente o judiciário, que aí vocês percebem, o MP, a Defensoria, né, o Ministério Público, a gente fecha aqui, né, o nosso material. Deixa eu gerenciar aqui a gravação. Vou fazer em duas gravações, né?